Uma aula aí, hein, galera? Aula aí, ó, principalmente sobre todo esse lance aí, Ucrânia com Rússia e lá a China com Taiwan. São os dois pontos hoje mais quentes, assim, do mundo. De mais tensão em nível mundial. Eu acrescentaria também a questão Irã e Israel. Acho que é um outro problema que poderia causar também. O pessoal não fala muito, né? Não fala, mas tá tenso ali. Israel com o governo mais extremo, fazendo uma reforma judicial. A gente teve, por exemplo, esse ano, entre aspas, greve do setor militar de Israel. Por exemplo, Benjamin Netanyahu, ele precisava fazer uma visita à Itália. Ele teve que fechar um acordo com a aviação civil, porque nenhum militar queria se dispor a levar ele para a Europa. Caramba! Por quê? Porque consideram que com a reforma judicial hoje em Israel, Israel está se transformando numa ditadura. Pô, e Israel é cercado pelo Líbano, pela Síria, pela faixa de Gaza, Hamas... Só um lugar tranquilíssimo. Pô, nem fala. Estão em guerra o quê? Há 5 mil anos, né? Exato. Não tem guerra ali, né? Demonstrar uma fragilidade militar para Israel é problemático. Problemático demais. Os caras só ainda existem como Estado porque eles são muito mais poderosos que o resto, mas muito mais poderoso. Israel é um berço ali de desenvolvimento econômico e militar muito superior aos seus vizinhos. Demonstrar fragilidade nesse momento, com tantos grupos rivais no entorno, é bem problemático. E o Irã se aproveita disso. O Irã financia Hezbollah, financia a Jihad Islâmica, financia o Hamas, para desestabilizar Israel. Então, acho que é um outro conflito que poderia dar um probleminha aí em nível mundial. É. Mas em ranking, assim, o que você colocaria? De perigo para o mundo? É. China e Taiwan, disparado. Rússia e Ucrânia, Irã e Israel. Ah, é? É. Mesmo China e Taiwan nem ter começado. Mas é que... É porque se rolar... A influência ali é gigante mesmo. Se rolar, aí ferrou. Economicamente é complicadíssimo. Sim. Caramba. Até estava citando o exemplo, por exemplo, da Arábia Saudita. A Arábia Saudita, ela está negociando petróleo em yuan com os chineses. Querendo ou não, a Arábia Saudita entrou nos BRICS. Hoje, então, faz parte desse grupo, né? Que está mais de oposição ao G7, enfim... Ao mesmo tempo, a Arábia Saudita está finalizando agora um acordo com os Estados Unidos, um acordo de defesa com os americanos. A Arábia Saudita é o país, ou um dos mais importantes do Oriente Médio. E não reconhece Israel, que é um grande aliado dos Estados Unidos, como um Estado de fato. E nos Estados Unidos, a gente está entrando no momento eleitoral. E aqui no Brasil, a gente não fala muito sobre questão externa e tal. Nos Estados Unidos, não. O presidente... Sempre que vai ter debate eleitoral, o cara vai ter que discutir a guerra na Ucrânia, a guerra de Taiwan, a questão na África e por aí vai. E o Biden... Porque afeta eles muito diretamente também, né? Exato, né? E o Biden ele tem muito pouco para apresentar. O Biden, no início do seu mandato, ele tentou se aproximar da Venezuela, tentou se aproximar do Irã. Foi um grande fracasso. E tentando se aproximar desses países, acabou se afastando da Arábia Saudita, de Israel, que eram aliados. Teve a saída desastrosa do Afeganistão. Não acho que foi só culpa dele. O Trump também negociou com o Talibã, enfim, né? Mas, de fato, foi desastrosa a atuação do Biden. Então, ele tem muito pouco para apresentar. Ele está querendo, pelo menos no final do seu mandato, fazer com que a Arábia Saudita e Israel voltem a estabelecer uma relação diplomática, o que seria uma grande conquista, conseguir aliar esses dois países para Israel e para os Estados Unidos. Só que a Arábia Saudita sabe que ela tá... Então, quer dizer que os americanos estão precisando de mim? Então, beleza. A Arábia Saudita fala, até fecha um acordo com vocês. Estados Unidos, você vai ter que fazer uma mini OTAN comigo, ou seja, se alguém me atacar, é o Irã que eles têm medo, tá? Se alguém me atacar, o Irã, vocês têm obrigatoriedade de defesa, vocês vão ter que repassar tecnologia nuclear para fins pacíficos, mas tecnologia nuclear para mim, e além de tudo, vão ter que me fornecer também equipamentos de defesa para eu conseguir proteger meu território. E eles não vão fazer isso, porque eles já aprenderam, ou não, né? No passado, que eles foram lá, armaram o Iraque, e depois aconteceu o quê, né? O Iraque veio para cima deles, né? Armaram o Afeganistão lá também, né? Os caras, né? E depois os caras... deu no que deu. Só falta eles caírem nesse papo de novo. Ué. Posso falar, Sacani? Está praticamente consolidado esse acordo. É mesmo? Praticamente consolidado. Você pega a mídia CNN e tal, os caras estão dando como certo já. Não, realmente, a Arábia Saudita, ela vai fechar esse acordo de defesa. Porque o Biden precisa apresentar alguma coisa. É véspera eleitoral. Entendi. É véspera de eleição. Tem que ter algum movimento, né? Ele tem que mostrar que ele conseguiu influenciar o Oriente Médio. A China tem esse poder econômico, né? Mas eles estão cada vez mais crescendo no sentido geopolítico também. Essa expansão dos BRICS, ela foi liderada pela China. A China conseguiu fazer uma reaproximação de Irã e Arábia Saudita, que são dois grandes rivais históricos regionais.
A China, ela se reuniu com Mahmoud Abbas, que é a liderança da ANP, que é o grupo dos palestinos, e falou, os Estados Unidos, desde a guerra de formação de Israel, tenta estabelecer a paz na Palestina. Eles são um fracasso. Deixa com a gente, China, que a gente vai reunir Israel e Palestina e vai... Não acho que vai conseguir, tá? Mas só de fazer esse movimento de aproximar palestino e israelense, isso já mostra um crescimento geopolítico. E isso mancha muito a imagem do Biden. Então ele precisa mostrar algum tipo de atuação geopolítica. Saquei. Então quem tá se destacando nessa história toda aí é a Arábia Saudita, então. Ela que está fazendo um movimento mais certo. Com certeza. Que ela vai ganhar arma, vai ganhar tecnologia e tal, não sei o quê. E fica ali quietinha. E vai negociar... Passa 10 anos... E pode ser, exatamente, né? E aí vai negociar petróleo em yuan com a China e vai fazer parte dos BRICS. Mas vai ter defesa dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Pô, os caras que estão certo, então, ué. A Índia, ela é o país hoje que mais compra armamentos da Rússia, pelo menos em números absolutos, e faz parte de uma aliança militar com os Estados Unidos, chamado de Quad. A Índia faz parte dos BRICS, inclusive é um dos membros iniciais, e ao mesmo tempo tem tensões gravíssimas com os chineses, por exemplo, disputas fronteiriças ali com os chineses. Então, eu sempre falo que tem 3 países que têm o prêmio geopolítica do ano. Turquia, que está conseguindo agradar os dois lados também, ou tentando agradar os dois lados e conseguindo benefício dos dois lados. Arábia Saudita e Índia. São os 3 países que estão conseguindo jogar o jogo geopolítico. Mas a Arábia aí ganhando essas armas, essas coisas todas, ela parece que tá jogando melhor do que os outros, né? Ah, não, porque a Índia também fala. Mas a Índia pega uma coisa russa. Aí as armas tudo fodidas, enferrujadas. Você não deve nem atirar, nem ter bala direita. Quer dizer, é engraçado, né, a visão que a gente tem, né? Mas os caras têm bomba nuclear, cara, e destrói metade do mundo, entendeu? Tomara que o Putin não ouça a gente falando isso. Vai jogar uma bomba aqui, vai colocar um veneno aí na coquinha zero. O Putin hoje, ele divulgou a última das suas 6 armas do fim do mundo. Já ouviu falar dessas 6 armas aí? É o Kinzhal, o Zircon, o Poseidon e outras 3 armas, arma laser, enfim. Hoje ele anunciou a última das armas, que é um míssil nuclear que ele tem capacidade de milhares de quilômetros. Segundo a Rússia, funciona mais ou menos como se fosse uma espécie de drone mesmo, tem capacidade de sobrevoar e cair quando a Rússia achar mais eficiente. Não é balístico, então? Não seria balístico? Não, é como se fosse um drone mesmo. Entendi. Como se fosse um drone. Caramba, cara. Agora, também uma coisa é o que o Putin fala, né? A propaganda, né? Outra coisa é o que de fato, né, poderia ser feito. Eu falo que logo começou a guerra da Rússia com a Ucrânia, eu comecei a acompanhar muito por conta da questão espacial, né? Porque até o cara lá era um maluco, o cara da Roscosmos, que ele falava pra cá, ele falava uns negócios muito loucos, cara. Depois tiraram ele e acalmou. Uma TV russa lá, que eu acompanhava aí pelo YouTube, os caras uma vez colocaram um gráfico assim, ó, que eram os mísseis nucleares saindo da Rússia e Berlim, como que era? Berlim, Paris e Londres. Quanto tempo que cada um levava para chegar? E era coisa de o quê? Quanto tempo demora? Não, era poucos minutos, era 5 minutos, 5, 6, 7, coisa assim, entendeu? Porque isso aí eram balísticos, né? Aí você lança, ele cai, vai direto. E isso aí mas é isso, né? É o cara de vez em quando ele tem que mostrar alguma coisa, né? A Rússia, por exemplo, anunciou faz um mês a finalização do RS-28 Sarmat, que aí sim é um míssil balístico assim, de enormes proporções. E eles utilizaram como exemplo do poder de destruição que só um desses mísseis seria capaz de destruir uma área do tamanho do Estado francês. Aí, ó. Pô, usar a França como exemplo, então, tem aquele, né? Eles fazem isso, tá vendo? né? A gente poderia destruir a França, tá vendo? Em questão de minutos aí chegar nos franceses. Então, porque é aí que tá, né? A gente fica zoando com os negócios velhos e tal, mas não, né? Porque eles estão desenvolvendo, né? Sim, é constante, né? O desenvolvimento bélico, depois que a Rússia... Porque aí que entra aquele lance de estar ligado meio com a história, né? Porque ela sofreu muito durante séculos, né? Aí os caras falaram, agora nós vamos dar um jeito nisso aqui, né? E aí começaram a se desenvolver tecnologicamente muito bem, né? Não tem como negar, né? A Rússia anunciou que pro ano que vem, 6% do PIB em gastos militares. Caramba. 6% do PIB. É muito alto isso, muito alto mesmo. E aparentemente, assim, pelo número de reservistas que foram convocados, pelo número de voluntários, aparentemente eles querem assim dar um checkmate, talvez, o ano que vem, para ou vai ou racha, entende? Porque nesse momento a contraofensiva ucraniana ela está sendo muito lenta.
A Rússia fala só em 0,5% dos territórios que foram reconquistados do que foi invadido pela Rússia. E querendo ou não, agora está chegando o inverno. E chegando o inverno, a Ucrânia vai ter ainda mais dificuldade. E como eu falei, os Estados Unidos hoje está atravessando uma crise política. Eles quase entraram num shutdown recentemente. Isso, eu fiquei sabendo. Viu, né? Porque shutdown, explicar pra galera que é a greve deles lá, né? Greve geral, né? Que eles chamam. Exatamente, porque quando o Congresso ele não entra num consenso de como que vai ser definido o orçamento... Para tudo. Para tudo, porque não tem como pagar funcionário público, servidor e tal. E eles aprovaram, só para não estar em shutdown, um orçamento provisório de 45 dias. Nesse orçamento provisório, não tem $1 em direção aos ucranianos. Porque cada vez mais, principalmente dos republicanos, existe uma resistência em fornecer ajuda à Ucrânia. Porque a Ucrânia é o segundo país mais corrupto do continente europeu, só perde para a Rússia, que é o mais corrupto, né? É o segundo mais corrupto e a contraofensiva não vem demonstrando resultado. Saiu uma pesquisa feita por um instituto americano que mostrou que a população americana hoje, 45% se mostra contra os recursos que são fornecidos à Ucrânia. Eu imagino mesmo que o americano lá, o povo deve achar horrível isso aí, cara. Tá dando nosso dinheiro pra eles pra quê? Eles que se virem lá, cara. E aí você pega nessa época de eleição, né, com o populismo aumentando e tal, o Trump ele pega muito nisso. O Biden tá mandando dinheiro dos americanos para proteger as fronteiras ucranianas. Mas e quem pensa nas fronteiras aqui dos Estados Unidos, com o México? Eu não sei se chegou a ver, você viu até que o Kiko, né, ele gravou uma propaganda. Chegou a ver isso? Não vi, não. Não, eu fiquei sabendo, mas não vi. O Kiko, ele gravou uma propaganda... Sim, eu vi, claro que vi. Ele gravando a propaganda lá contra a migração ilegal, né? Exatamente. Eu vi, claro. Foi feito pelo governo mexicano, mas em conjunto, né? A atuação em conjunto com o Estado americano. Porque é uma preocupação também a questão da fronteira sul dos Estados Unidos. E aí você pega a população americana, no momento em que está aumentando a inflação nos Estados Unidos, uma certa desconfiança dos Bidenomics, né? Que são as medidas econômicas do Biden, que aumentou muito o gasto público, estourou o teto da dívida. Os Estados Unidos hoje, pelas principais agências de investimento, não é mais AAA, ou seja, o país mais confiável. Eles são AA+, só. Eles perderam o grau de confiança. Porque a dívida, os gastos do Biden estão tão grandes que eles não sabem se eles vão conseguir honrar os compromissos. E aí você pega a sociedade americana vendo que o Biden está gastando dinheiro mandando para a Ucrânia e tal. Os caras falam, por questão ideológica, eu até concordaria com a ajuda à Ucrânia. Sou, de fato, contra a Rússia. Mas porém, eu prefiro pensar aqui, né? Exatamente. Então, a Ucrânia está um pouco preocupada agora para saber se vai conseguir manter essa ajuda com a OTAN, com a dificuldade de munições, com os Estados Unidos, com essa briga política. Se o Trump ou o Ron DeSantis vencerem as eleições, os republicanos, os dois já falaram, a Ucrânia não será a nossa prioridade na política externa. Vão largar ela de lado. E aí ferrou para a Ucrânia. Ferrou, porque a Ucrânia sozinha contra os russos, aí fica complicado, né? Mas os russos, quando começou, eles pensaram que eles iam entrar ali e iam ganhar de lavada, né? Naquele momento, os ucranianos eles foram muito vitoriosos. Porque ali era a Ucrânia sozinha, realmente. Ali era o exército ucraniano contra o exército russo. E eles seguraram. E os caras seguraram. Até porque quando você está numa posição de ataque, você leva uma certa desvantagem, né? Porque o cara ele tá se defendendo, ele pode montar ali emboscadas, defesas. Naquele momento ali, que tava só os dois, não foi o momento, por exemplo, vamos pensar do lado do Putin, assim. Não foi o momento que ele errou. E se ele jogasse uma bomba nuclear ali, cara? Naquele momento ali que tava só os dois. Isso seria respingado aí pelo mundo afora? Acredito que sim. Bomba nuclear, sim. Eu acho que bomba nuclear é o limite. Eu acho que não... Os países têm que responder uma bomba nuclear. Por isso que eu duvido que o Putin vá usar uma bomba nuclear no conflito. Sim, a não ser que ele vai dar um caos. Mas o que o Gosto falou, porque ali teve um momento que era só os dois ali mesmo, né? E a Ucrânia foi muito valente, foi muito resistente. Os caras avançaram do norte em direção a Kiev, eles conseguiram só com as forças ucranianas barrar o avanço dos russos. Tá certo que a Rússia ela conseguiu dominar, né, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, territórios super estratégicos. O que, aliás, muita gente pergunta, né? Nossa, mas por que a Rússia não faz, então, tá com um míssil ou uma bomba, por exemplo, para enfraquecer todas as defesas ucranianas? Porque a Rússia tem interesse nesses territórios que foram invadidos. Não dá para destruir tudo também. Claro. Ela não quer terraplanar, né? Igual o pessoal brinca, né? Não quer fazer uma terraplanagem. Né? Não quer arrasar tudo, né? Porque, na verdade, o lance do Putin é o lance de voltar meio que uma União Soviética, ou não? Ele deu um pronunciamento ontem falando que não. Mas uma coisa é o que ele fala... Ah, sim. Outra coisa é o que ele faz, né? É verdade. Porque as ações dele indicam meio isso, né? Retomar os
os países lá, né? Que quando dividiu, né? Não é isso? Retomar, não sei se politicamente, né? Uma união de todos os países políticos, assim, mas de área de influência. Isso, aí, com certeza, né? De área de influência, com certeza. Por exemplo, os territórios que ele invadiu da Ucrânia, todos eles são muito estratégicos. São regiões que têm um solo muito fértil, Chernozyl, que a gente chama, que produz 15% de todos os grãos e cereais do mundo. Tem a usina de Zaporizhia, que é a maior usina nuclear do continente europeu. Você chega ali até a Crimeia, que é uma saída de mar quente, que tem conexão com o mar Mediterrâneo, tal, dá um potencial comercial gigantesco. Tem ali Sevastopol, que é uma área também militar bastante estratégica na Crimeia. Então é tudo muito estratégico, né, que o Putin ele dominou. Não dá para você simplesmente destruir tudo, senão nem faria sentido essa ofensiva. O lance é ter esse poder mesmo, né? Ter o domínio, né? Exato. É ter o domínio, não é destruir, né? Se fosse destruir, ele já tinha destruído também, eu acho. Teria poder para destruir, né? Poder tem, só que daí tem que ver a resposta que vai vir também do outro lado, né? A resposta vai vir do outro lado. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.